Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica fala hoje sobre mais um alerta sobre a falta de medicamentos para intubação de pacientes em hospitais. É um assunto muitíssimo sério. Mônica, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Pois é, o Instituto, agora é o Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, Megali, que administram unidades, mais de 800 unidades de saúde públicas no Brasil todo. O Instituto diz que os estoques de kits de intubação chegaram, aspas, a um limite, a um nível extremamente crítico de pré-colapso no Brasil. Eles dizem que o Instituto diz que em alguns casos há unidades com estoques para 24 horas de alguns dos medicamentos, Megali. Então, reforçando aí alertas que já foram feitos por governos estaduais, municipais e associações de hospitais privados também. Agora são as organizações de saúde que administram centenas de unidades no Brasil todos que estão fazendo esse alerta. O Instituto diz ainda que alguns hospitais têm adotado protocolos e medicações alternativas. Falta o medicamento ideal, coloca um outro para ver se funciona. Na intubação, que a gente já relatou aqui, que é quando a pessoa tem um tubo colocado nela para poder ajudar na respiração, e é uma dor e um incômodo insuportáveis, e a pessoa acorda, ou não acorda, mas automaticamente tenta tirar o tubo, se ela não está profundamente sedada, se ela não está com remédios que tiram totalmente a dor, que bloqueiam a dor e que fazem ela dormir, ela tenta tirar, obviamente, aquele tubo, e é uma situação crítica e dramática em um paciente já em estado gravíssimo, né? Então, mesmo com o uso de medicações alternativas, a situação é desesperadora, porque alguns medicamentos podem simplesmente acabar nas próximas horas. O que diz o comunicado do Instituto? A falta desses medicamentos colapsará a unidade de saúde em todo o país, podendo causar desassistência a milhares de pacientes. Então, a gente tem aqui o contexto em que esses remédios, esses medicamentos começaram a ficar escassos e o Ministério da Saúde, a gente já comentou aqui, requisitou administrativamente os estoques das fábricas para centralizar a distribuição desses medicamentos. Para quê? Para evitar que um hospital em algum lugar do país tenha um estoque para um ano e no outro não tenha remédio, falte remédio. Então, o Ministério, na escassez, centralizou para fazer a distribuição, mas as entidades, os governos têm apontado problemas nessa distribuição e a necessidade urgente de que esses medicamentos cheguem às unidades, né? Então, diz aqui o Instituto que os produtores, as fábricas passaram a destinar ao Ministério da Saúde, inclusive aquisições já solicitadas, já compromissadas pelas organizações de saúde no planejamento delas para evitar esse colapso. Então, elas não vão receber mais os medicamentos que elas iam receber, elas têm que receber do Ministério da Saúde. Então, uma situação aí complicada, muito difícil, Megali. A gente tem visto algumas notícias que são boas, né? A taxa de ocupação das UTIs está caindo, as coisas estão melhorando um pouquinho, porque depois de fechar tudo, quase tudo, de fechar muitas coisas, as pessoas ficaram mais em casa e dá resultado o isolamento, dá resultado. Mas o que a gente precisa alertar é que, assim, começa a ter uma pequeníssima melhora, a situação deixou de piorar, mas ainda há milhares de pessoas internadas, milhares de pessoas doentes e uma situação ainda muito difícil nos hospitais brasileiros, Megali. Ô, Mônica, a nossa incompetência, a nossa ausência de ação, tudo isso é desolador. O Brasil teve uma grande vantagem em relação aos outros países, aos outros grandes países. Nós pudemos saber de antemão o que viria a acontecer aqui, porque esse vírus seguiu uma lógica. Ele causou muita dor e muitas mortes na Europa, na sequência fez isso nos Estados Unidos, Nova York já foi o grande epicentro mundial da doença, hoje não é mais, e depois causou os mesmos efeitos aqui no Brasil. Então o Brasil acabou sendo um espelho da Europa e da América do Norte. Então a gente teve a chance de se preparar para aquilo que a gente sabia que estava vindo. Ninguém é atropelado por um rolo compressor, porque o rolo compressor vem lentamente na sua direção, você consegue desviar. A gente teve a chance de se preparar. A gente viu a Europa sofrendo com essa segunda onda. A gente viu os casos disparando nos Estados Unidos, que chegaram a registrar quase 5 mil mortos em um único dia. Vai chegar ao Brasil, vai chegar ao Brasil, vai chegar ao Brasil.
A gente olhou para o lado e fez que não viu. E o rolo compressor chegando. Palavras do presidente lá em dezembro. Estamos vivendo o finalzinho da pandemia. Finalzinho! Naquela época tínhamos 180 mortos. A gente já está namorando com os 400... Aliás, 400 mil tá dado. Chegaremos lá, né? Em pouco tempo. 500 mil é um número provável. Né? E a gente teve a chance de se preparar e agora a gente está vivendo a falta de tudo. Falta de luva, Mônica. Vê se pode a gente não ter luva cirúrgica para tratar os doentes. Sim, é isso. É isso, é isso. As ações lá atrás. Muitas pessoas no governo parece que sem perceber, né? Eu vi outro dia uma entrevista, ontem, né? Do ministro Onyx Lorenzoni, dizendo, não, mas se você comparar por milhões de mortos, o Brasil está em 10º, sei lá em que lugar, como se isso fosse uma vantagem. Pô, que ótimo, maravilhosa, hein? Que né? bom, no meio de 200 países a gente está em 10º. Viva! Que sucesso! Olha, tem gente pior. E outra comparação totalmente indevida que tem sido feita, né? Quer dizer, quando você fala, mas a Itália foi pior, mas já especialistas e epidemiologistas falam isso. Países de população muito mais velha e, portanto, muito mais vulnerável, podem acabar nesta população, como muitos idosos morrem mais fácil nessa doença, então você pode ter um número enganoso, né, Megali, um número enganoso, porque a população brasileira é mais jovem, em tese deveria ser menos vulnerável, em tese o país deveria passar muito melhor por essa situação do que alguns outros países de população muito idosa, e não é o que está acontecendo. Que coisa. Mônica Bergamo volta com outras informações na segunda-feira ou a qualquer momento, porque os fins de semana no Brasil costumam ser muito movimentados. Mônica, um beijo para você, até. Obrigada.